No lugar que você trabalha, será que você já sentiu que existem pessoas que conseguem atrair a atenção com muito mais facilidade e outras pessoas que tentam falar, mas meio que são ignoradas? Imagine a sensação de frustração de alguém que se prepara para uma reunião, sabe sobre o assunto, mas não consegue se fazer ouvir. Não perca o capítulo de hoje para você não permitir que isso aconteça jamais com você. E você já sabe, né? Sempre tem que curtir se esse assunto ou os outros que eu tenho trazido para você tem te ajudado e vamos embora para a discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos nossos capítulos diários dessa minissérie especial sobre neuropersuasão, e são capítulos especiais porque eles são sequenciais. No capítulo passado, a gente falou sobre a importância de saber o balanço correto entre ouvir e falar para aumentar o seu nível de impacto. E hoje a gente vai levar esse assunto para o lado profissional. Olha só o que o Alexandre, aluno do curso Neuropersuasão, ele fala sobre isso. Eu tinha uma carreira muito boa tecnicamente e há muito tempo eu estava estagnado, vendo os outros crescerem. Depois do curso, eu consegui ver o que acontecia com as pessoas que cresciam, por que cresciam, quais as técnicas que elas utilizavam, estejam elas conscientes ou não. No final, eu vou deixar o link do depoimento dele completo, mas é exatamente isso que a gente vai falar. Foi inclusive algo que eu usei muito nos 15 anos de carreira corporativa que eu tive do Citibank, Johnson & Johnson, Danone, e isso me fez crescer vertiginosamente a ponto de eu responder para o presidente de uma empresa de 3 bilhões com menos de 30 anos de idade. E é isso que eu quero te trazer. Então vamos lá. Vamos pegar uma coisa que acontece com muita frequência no dia a dia de praticamente qualquer profissão. Reuniões, aqueles encontros intermináveis, chatos, improdutivos, certo? Errado, porque se você for a pessoa que torna as interações sociais melhores, muito mais produtivas, tal como uma reunião, você cresce como você nunca viu antes. Como é que costuma ser uma reunião? Meio que, primeiro, uma briga de ideias. Não é assim, você está errado. Segundo, uma briga de egos, porque é o meu time que conquistou isso. Terceiro, alguns querendo puxar menos trabalho. Não, mas isso aí é outra pessoa que tem que fazer. E é uma série de coisas assim. Mas no fundo, existe sempre uma batalha de ideias que, mais uma vez, quase sempre chega em um impasse. Às vezes não, mas em geral é um impasse, uma série de discussões, ideias divergentes que ficam ali num contexto esperando que de alguma maneira milagrosa chegue-se num consenso. E eu vou contar como que eu fazia, meio que intuitivamente, até que realmente eu percebi como isso era parte do meu comportamento e como isso me ajudava demais. Eu sempre evitava entrar nesse tipo de embate a respeito de ego e eu, por outro lado, eu prestava muita atenção na essência do assunto, naquilo que realmente importava. Esquece o ego do que aquele cara está falando, não importa. Esquece que aquele não está querendo pegar o trabalho para ele. Esquece tudo isso. Qual é a essência do que está sendo discutido? O que realmente importa? O que está por detrás do que aquelas pessoas estão dizendo? E basicamente, em cima de tudo isso, eu ia formando a minha opinião. Em silêncio, somente ali comigo mesmo. Enquanto eu não tinha certeza, eu realmente ficava quieto, em silêncio e sem nenhum problema com isso. Algumas pessoas se incomodam de ficar em silêncio e eu não. Agora, quando eu percebia que a situação chegava naquele impasse, que as pessoas não conseguiam mais evoluir e já estavam incomodadas com esse impasse, eu entrava exatamente naquele momento. E por conta disso, eu me tornava meio que um salvador da pátria. E por quê? Porque basicamente eu entrava na hora certa para resolver as situações mais complexas e por conta disso eu determinava o rumo da reunião e consequentemente da empresa. E eu ganhava um nível de respeito a ponto de que quando eu ia abrir a boca, a sala ficava em silêncio esperando o que eu ia dizer. Primeiro, porque as pessoas já sabiam que eu não ia abrir a boca para falar qualquer coisa. E segundo, porque eu ajudava de fato na produtividade da reunião. Agora, por que será que isso é possível? Porque eu sou um gênio? Não, simplesmente porque eu não tinha problema nenhum em ficar quieto ouvindo, sem ego, sem preocupação do que as pessoas pensariam. Poxa, mas esse cara não vai falar nada. E sim, eu prefiro não falar nada a falar besteira, algo que deveria ser meio óbvio para grande parte das pessoas. Mas não, nós não conseguimos controlar o nosso impulso de falar. Se a reunião fica ali meio que em silêncio, as pessoas querem entrar. E por contrapartida, quando existe uma situação em que todo mundo está falando, você fala, cara, eu também preciso falar. Eu não posso ser o ET aqui nessa reunião. Eu preciso também falar, por mais que eu não saiba muito bem o que eu vou dizer. E isso é o maior erro que você pode cometer. Falar por falar, a sua fala passa a ser simplesmente mais um ruído aonde já existe ruído. Se você quer construir a sua imagem, que quando você abre a sua boca, você vai soltar ruído,
fantástico, esse é o caminho correto. Agora, se você realmente quer ser uma pessoa que analisa a situação e traz respostas, traz pontos de vista diferentes da média das pessoas, não siga a média das pessoas. Não há como você influenciar fazendo parte do meio. Você, de certa maneira, precisa se diferenciar, ser diferente. Se você é igual, você não consegue influenciar. Eu gosto muito de uma frase que diz: você pode mudar o mundo ou você pode ser igual ao mundo, mas você não pode fazer as duas coisas. Agora, a nossa natureza, a essência humana de ser um ser social, que se sente mal de ser diferente, faz com que a gente fale o tempo todo e a gente se prejudica demais com isso. Fique quieto até a hora certa. Ache a hora certa e aí sim se posicione. Ganhe respeito. Entre de forma incisiva, enfática. O nome disso é poder. E mais uma vez, o efeito disso é inconsciente. É um silêncio que as pessoas vão notar que você é diferente. Agora, essa percepção inconsciente que você gera vai construindo dia a dia na mente das pessoas a sua imagem, até que chega num ponto em que a sua mensagem tem um peso tamanho que simplesmente precede a sua presença. As pessoas querem você, as pessoas querem o que você fala, e tudo isso, mais uma vez, é inconsciente. Isso é algo que você conquista, não é do dia para a noite, é constantemente fazendo exatamente essa mesma coisa, mantendo esse padrão, superando essa dificuldade. Poxa, eu preciso falar? Não, você não precisa falar. Segure esse impulso, afinal, se você quer construir essa imagem, quer construir o seu poder, isso é algo que te faz bem, você se sente bem com isso, porque você percebe que você sim pode agregar. Agora, lembre-se sempre que isso é algo que você conquista. Isso não é algo que você pede. Não, eu gostaria de mais respeito. Gente, me ouça, por favor. Essa é a pior coisa que você pode fazer, pedir pela atenção. A atenção se conquista. E isso está do seu lado, desde que você saiba como fazer. E hoje a gente falou de um exemplo disso. Mas é óbvio, se você quer saber mais, não deixa de se inscrever aqui em Neuropersuasão. Assim você participa do nosso próximo workshop gratuito, Neuropersuasão e Influência Cerebral, em que você vai ter acesso a aulas, e-books, PDFs, para você realmente entender de uma forma mais profunda e completa os fundamentos da neuropersuasão, para você usar tanto profissionalmente, como a gente discutiu no capítulo de hoje, mas também no seu dia a dia, e você dia a dia vai aprendendo como aumentar o seu poder de persuasão, de influência e de carisma. Então, por isso, entra aqui em neuropersuasão.com.br, e como você já sabe, essa minissérie sobre neuropersuasão, ela é sequencial, então não deixe de assinar o canal e marcar aqui ao redor para receber as notificações. E no último episódio, o que a gente fez? Uma introdução sobre qual é o momento de saber a hora certa de falar, que a gente aprofundou neste episódio, e no próximo eu vou te explicar como é que você conduz as pessoas, seja no trabalho ou no seu dia a dia. E se você gostou então do capítulo de hoje, compartilha de repente com alguém ou com seu time, para que eles também se comuniquem dessa nova maneira. Eu deixo você agora então com o Alexandre, para você ouvir um pouco mais na prática de alguém que vivenciou exatamente isso que a gente discutiu. Afinal, como você já sabe, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até mais.